Doutor João, já iniciou a Pois não. gravação? Pois não, doutora. Há um pedido de assistência. Eu vou pedir para o Edson admitir na sala a doutora Cláudia Chagas e a doutora Juliana Rodrigues Mauro, que pediram para assistência. Pois não. Já está na E sala. O caso qual é é o de processo? É o caso número MP 140695-0000-927/2021, dígito 9, o número C é o 29.0001-0062548-2023/64, Promotoria de Justiça de Patrimônio Público, participantes doutora Cláudia Chagas e doutora Juliana Rodrigues Mauro, parte interessada, Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, INTS, relator doutor Antônio Calil Filho. É pedido de acompanhamento. Pois não. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu tentei abrir aqui o programa, não consegui, então eu vou falar só aqui no microfone. Esse é um caso de turma que está sendo deslocado para o pleno em razão da assistência. Então, peço vênia para ler o voto. Procedimento instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente de supostas irregularidades na execução do contrato de gestão número 1/2020, celebrado entre o Instituto Nacional de Tecnologia em Saúde, INTS, e Prefeitura do município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por objeto a prestação de serviços especializados em implementação, de gestão, de monitoramento e de avaliação de 120 leitos de cuidados prolongados em atendimento à demanda de hospitais municipais de São Paulo, Hospital Municipal Guarapiranga. Notícia de fato acerca de desvio de malversação de verbas públicas repassadas ao Instituto Nacional de Tecnologia em Saúde, INTS, responsável por contratos de gestão firmados nos estados de São Paulo, Bahia e Goiás. Apontamento de irregularidades relacionadas a ilegalidades no aterro de despesas corporativas, com despesas com viagens, aquisições e benefícios para a diretoria, a utilização indevida de cartão de crédito corporativo, a aquisição de equipamentos eletrônicos a preços elevados, a contratação de empréstimos bancários, a contratação de empresas de fachada, a concessão de benefícios a membros da cúpula da entidade, pagamento de honorários advocatícios superfaturados, a despesas com eventos supérfluos, a compra de imóveis por valores superfaturados. Inquérito civil instaurado para análise específica de eventuais irregularidades na execução do contrato de gestão número 1/2020. Diligências realizadas pela Promotoria de Justiça. Informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e pelo Instituto Nacional de Tecnologia em Saúde, INTS. A Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio do Departamento de Prestação de Contas, procedeu ao exame das prestações de contas referentes ao contrato em análise e apurou o valor a ser restituído ao erário municipal e à União. Quanto ao valor a ser reparado à União, o ilustre promotor de justiça determinou a remessa de cópia do expediente ao Ministério Público Federal para conhecimento e providências cabíveis. Por sua vez, quanto ao prejuízo ao erário do município de São Paulo, apurado, a Prefeitura Municipal adotou medidas administrativas suficientes, destacando-se a adoção de procedimentos de glosa e o prosseguimento do exame da prestação de contas relativo ao exercício 2021. Medidas suficientes adotadas pelo Poder Público sem indícios de omissão caracterizadora de ato de improbidade administrativa. O ilustre promotor de justiça oficiante analisou os documentos juntados aos autos, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público por hora na área do patrimônio público. Conclusão que guarda relação com o conjunto investigatório produzido. Insuficiência de elementos de informação aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa, não se vislumbrando ainda elemento subjetivo necessário para tal configuração. Aplicação da súmula número 36 desse ecrégio do Conselho Superior. Contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a propositura de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação sem prejuízo da possibilidade de reabertura na hipótese de surgimento de novos elementos de informação. Esse é o voto.
Muito obrigado, nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Eu indago se alguém deseja fazer considerações ou podemos passar à votação. Então, passaremos à votação nominal. Inicialmente, o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero cumprimentar o relator, conselheiro Antônio Calil Filho, pela excelência do seu voto, em relação ao qual acompanho integralmente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, para apresentar seu voto, o eminente conselheiro, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Eu também acompanho o excelente voto do eminente. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, para apresentar seu voto. Também acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, eu passo a palavra também para apresentar seu voto, o eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o eminente conselheiro Antônio Calil pela excelência do voto, o qual eu acompanho. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, para apresentar seu voto, o eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente. Eu também acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, para apresentar seu voto, passo a palavra à eminente conselheira e secretária, doutora Tatiana Vigiane Bico. Eu também parabenizo o relator pela excelência do voto, o qual eu acompanho. Muito obrigado. Eu também acompanho o excelente voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho, que muito bem apreciou e fundamentou o seu voto. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, próximo julgamento. Pois não. Doutor João, se a doutora Cláudia quiser sair do recinto, cumprimento e se o senhor quiser dispensá-la. Boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. João, o próximo procedimento é um pedido de destaque do conselheiro doutor Giuliotti, é o número CIS-MP 430371, 0000-487-2022, dígito 3. Número SEI de origem é o 29-0001-024-8821, 2022, dígito 49. Promotoria de Justiça de Pedregulho. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu destaquei esse processo, senhor presidente, porque eu fiquei em dúvida, na verdade, qual caminho adotar. Evidentemente, eu optei por um caminho, por uma decisão, e gostaria de contar com o respaldo ou não dos senhores, porque é uma questão realmente controversa, né? Numa escola do interior de São Paulo, na Escola Municipal de Educação Básica João Etiberreri, os alunos, no início da aula, cantam o hino nacional. E após cantarem o hino nacional, eles rezam o Pai Nosso. E uma professora incomodada com essa reza e com o fato de que algumas provas constam algumas mensagens católicas, ela representou para o Ministério Público, o promotor arquivou e ela recorreu, e o recurso foi distribuído para mim. Eu fiquei em dúvida, mas eu tomei uma decisão e gostaria de compartilhar com os senhores. Trata-se de notícia de fato ofertada por um munícipe, por meio do qual questiona as práticas religiosas
realizadas na Escola Municipal de Educação Básica João Etcheberry, onde leciona. É uma professora. Alega a representante em síntese que antes do início das aulas, os alunos rezam o Pai Nosso, e que tem até um vídeo no procedimento, e que frases religiosas são inseridas no cabeçalho de algumas lições, que, a seu ver, fere o princípio da laicidade do Estado. O feito foi distribuído ao doutor promotor de justiça, quem deferiu a representação, sustentando em síntese que a prática religiosa questionada não é obrigatória e não há registro de reclamações de pais ou responsáveis a respeito das práticas religiosas. Insistindo na necessidade de atuação ministerial, recorre a representante do indeferimento. É a síntese do necessário. O recurso em epígrafe não comporta deferimento, pois bem, a considerar os dados que instruem a representação, não se constata a necessidade da intervenção do Ministério Público. De fato, o regime constitucional adotado pelo Estado brasileiro é do Estado laico, da separação em que o Estado respeita todos os credos, inclusive a ausência deles, e o faz sem interferência. Desde o advento da República, com o decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, e com a Constituição da República de 24 de fevereiro de 1891, chegou a fazer 9 menções ao direito da livre crença. Fixou-se de vez separação entre o Estado e a Igreja, de forma a vedar a interferência de um no outro. Assim, qualquer expressão de oposição com relativa hostilidade às religiões, ou seja, de laicismo, é repudiada pela Constituição Federal. Desta forma, não se confunde laicidade com laicismo, situações evidentemente opostas. Igualmente, não é possível a defesa de direitos fundada no banimento dos créditos, pois no ordenamento jurídico brasileiro não há previsão a tanto. Recentemente, no julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, da ação 4439, em que se discutiu o ensino religioso nas escolas públicas do país, como é o caso aqui, o ministro Gilmar Mendes pontuou, abre aspas, neutralidade estatal não é o mesmo que indiferença. E ainda que o Estado seja laico, a religião foi e continua sendo importante para a formação da sociedade brasileira, de sua cultura. Já o ministro Dias Toffoli, nessa ação, ponderou que, abre aspas, a separação entre Estado brasileiro e a Igreja não é uma separação absoluta. Apontou que a neutralidade diante das religiões que a laicidade estatal impõe encontra ressalvas em razão de preceitos constantes da própria Constituição Federal. E ele cita vários preceitos que estão inseridos na Constituição Federal referentes à religião. Com essas observações, não havendo violação a qualquer preceito constitucional, entendo não merecer reforma a decisão do indeferimento da representação. Também dentro de seus próprios fundamentos, pelos quais registro bem se examinou a questão controvertida. Note-se, por fim, que não consta dos autos que a escola force alguém à prática de qualquer culto ou faça discriminação ou cause danos de ordem moral. Também não há notícias de reclamação de pais ou responsáveis de alunos. Há sim notícias de que a reclamante sofreu uma certa intolerância por força dessa representação. Diante dos postos, o nosso voto é no sentido de negar-se provimento ao recurso interposto, com recomendação para que a digna Promotoria de Justiça adote as providências necessárias, inclusive no âmbito penal, para que sejam investigados os atos de intolerância que estariam sendo praticados contra a representante. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus Juliotti, a quem desde logo cumprimento pela excelência do voto. Eu indago se alguém deseja se manifestar, já vejo o doutor Bonilha. Por gentileza, doutor José Carlos Mascari Bonilha.
Senhor presidente, muitíssimo obrigado pela oportunidade. E eu faço questão de usar a palavra, em primeiro lugar, para cumprimentar o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti pela sensibilidade de enfrentar esse tema e, mais do que isso, de trazer para que o conjunto deste conselho se debruce sobre essa questão, que é realmente delicada, de fundamental importância, e me parece muito feliz a iniciativa do conselheiro Giuliotti de ouvir todo este colegiado a respeito desse tema. Eu adianto que o acompanho em gênero, número e grau, e faço aqui algumas ponderações, ou seja, evocando-se esse precedente do Supremo Tribunal Federal, a laicidade do Estado, preconizada pela Constituição, separa a Igreja do Estado, deixa o Estado nessa condição de neutralidade, mas não o autoriza a interferir na profissão de fé praticada por quem quer que seja. Todas as religiões devem merecer respeito, devem ser livremente praticadas, inclusive respeito àqueles que não professam fé alguma, que optam pelo ateísmo, agnosticismo e, portanto, é preciso que tenhamos muita clareza no trato dessa questão. Não há nenhuma demonstração nos autos, ao que consta, pelo que foi dito pelo relator, de que tenha sido obrigatória a participação na reza do Pai Nosso ao início das aulas. É uma mera faculdade, é uma liberdade, é uma oportunidade para que as crianças, que os jovens rezem o Pai Nosso antes do início das atividades, mas não há notícia de preconceito, de discriminação ou de que se torna uma prática compulsória, obrigatória, cogente. Portanto, não há nenhum agravo à Constituição e às leis. E a laicidade não está a recomendar que as escolas não venham a aderir à prática dessa ou daquela religião. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o conselheiro mais uma vez por trazer esse tema. Acho que é um tema sensível, que exige mesmo que nós aqui, enquanto órgão da administração superior, possamos firmar o nosso posicionamento. O parabenizo pela iniciativa de trazer a questão aqui e o acompanho no mérito, negando-se provimento a esse recurso. Agradeço muito pela atenção e lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra seguida ao nobre conselheiro, doutor Saad Mazlum. Por gentileza, doutor Saad. Senhor presidente, a doutora Tatiana solicitou a palavra antes de mim. Depois dela eu falo. Agradeço, doutor Saad. Eu queria indagar o doutor Giuliotti se nessas informações que vieram do promotor de justiça, se há alguma informação no sentido de que a escola autoriza as demais manifestações religiosas, ou se isso não foi questionado. Porque eu concordo com o que o senhor disse no voto, e com o que o doutor Bonilha falou, no sentido de não se impedir uma manifestação religiosa. A minha indagação é se na orientação dessa escola, a seguir uma das crenças, que me parece a católica, ela admite as demais ou ela está impingindo a todos os alunos essa crença religiosa católica? Eu gostaria de saber se há essa informação. Não há essa informação, senhor presidente. O que parece é que há uma predominância da religião católica na escola, tanto que a reclamação não partiu de nenhum aluno, nenhum pai de aluno. E a representante vem sofrendo aí represálias da cidade, porque me parece que há uma predominância ali da religião católica, mas não há essa informação, nem a informação contrária, que elas proíbem outra manifestação religiosa. Não há nenhuma informação nesse sentido. Obrigada, doutor Giuliotti. Eu acho importante a gente questionar isso, porque às vezes as crianças são pequenas. Eu mesmo estudei numa escola presbiteriana e se orava antes de iniciar a aula, na oração presbiteriana. Na época não se questionava. Agora, hoje em dia, eu acho que se a escola ela tem o dever ou obrigação de permitir as demais orientações religiosas, e daí a preocupação. Será que, nesse sentido, talvez não fosse o caso de a gente
talvez converter em diligência para que o colega veja se na escola há essa possibilidade, se há manifestações, não sei, eu gostaria de contribuir nesse sentido. A própria representante não fala, né? Ela é a professora da escola. Ela não fala que há essa proibição de outros credos. Se ela não fala, ela é a maior interessada, não sei. Enfim. Ela não fala Ela só fala que existe a reza da religião católica, mas ela não diz que ela é privada ou há um impedimento da prática de outras religiões. Eu acredito que não. E se eventualmente se converter em diligência, eles vão negar. E se a própria representante não faz essa afirmação, isso fica... Se os senhores entenderem que é bom, a gente converter, nós convertemos. Pois não, podemos passar a palavra ao doutor Saad Mazloum. Doutor Saad Mazloum, por gentileza. A questão colocada pela Tatiana, ela é bastante importante, mas como foi colocado também pelo doutor Juliotti, me parece que a contrariedade dela, o inconformismo dela, é de qualquer religião, não apenas a cristã, mas qualquer religião. Se lá fosse fazer algum tipo de oração muçulmana, provavelmente ela ia também demonstrar o seu inconformismo, não é? Mas, pelo que foi colocado, pelo que ela própria colocou na representação, parece que a questão era proibir mesmo, não é? Quer dizer, não só a oração. Aliás, quando eu era menino lá em Guarulhos, quando eu era menino em Guarulhos, eu estudei escola pública, eu e todos os meus irmãos, até o ensino, naquela época, colegial, né? E naquela época era costume cantar o hino nacional. Eu não me recordo se era todo dia ou era um dia da semana, e depois fazer uma oração. E meus pais, muçulmanos, me orientaram a falar com a professora que eu era muçulmano. E eu poderia muito bem ficar lá, mas ela poderia também me dispensar. E não houve problema algum. Já naquela época, nos anos 70, né, eu não tive problema algum em me ausentar, eventualmente. Hoje, obviamente, participaria com o maior prazer, com a maior honra de toda e qualquer religião. Eu costumo dizer que eu tenho todas as religiões dentro de mim. Todas. Eu sou muito livre. A grande questão aqui é se havia uma obrigação da escola para que todos participassem dessa orientação. Se não há, se é livre, não vejo problema algum. Como foi dito aqui, qualquer um pode participar, se ausentar, então também não vejo problema algum. Parabenizo o doutor Juliotti pelo excelente voto e eu acompanho. Mais uma questão, senhor presidente, para deixar a doutora Pois não, doutor Juliotti, pois não. Para deixar a doutora Tatiana mais tranquila, eu estou pedindo para instaurar um procedimento para apurar que a professora vem sofrendo represálias na cidade, na escola. Então, nesse procedimento, se há essa proibição de outras religiões, ela vai ter oportunidade, vai ter um outro procedimento. Obrigada, perfeito. Pois não, doutor Juliotti. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu também gostaria de parabenizar o relator por trazer a esse colegiado essa temática que é importante e é tormentosa. Eu entendo também que o que não poderia ocorrer nesse caso é a obrigatoriedade, a doutrinação, é você instituir uma obrigatoriedade de se adotar uma religião em detrimento de outras. Pode ter gente lá que se sinta ofendida ou coagida, tendo que fazer uma oração católica quando professa outra religião. Tá? Mas eu entendo que se não há obrigatoriedade, e talvez esse tema seja objeto da outra apuração que o doutor relator mencionou, não vejo problema. E gostaria de lembrar também que, embora o Estado seja laico, se nós formos olhar o
preâmbulo da nossa Constituição de 88, que diz que, inclusive, o Estado é laico, ela diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição Federal, a Constituição da República Federativa. Então, eu acho que nada impede que isso ocorra. O que não pode ocorrer é a obrigatoriedade de se professar uma religião em detrimento de outras. Então, acompanho o relator e entendo que essa questão colocada pela nossa secretária, a doutora Tatiana, se existe, ela será resolvida no outro procedimento que Vossa Excelência determinou a abertura. Então, voto com o relator cumprimentando. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria também de cumprimentar o eminente conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti por trazer essa matéria à discussão neste Conselho Superior. Eu quero me associar às falas dos colegas que me precederam e também registrar a importância da preocupação que foi lançada pela doutora Tatiana. Há um fato aqui muito interessante, não é? Nós tivemos uma recente alteração legislativa. Em janeiro foi aprovada a Lei 14.532 de 2023. E essa Lei 14.532 que insere a injúria racial como um crime previsto na Lei 7.716 de 89, que é aquela que cuida dos crimes decorrentes do preconceito de raça, cor, etnia, religião e origem, ela também trouxe uma outra novidade, que foi a criação da figura típica do racismo religioso, que na essência nada mais é do que a intolerância religiosa. Me parece que o Dr. Giuliotti ele apreciou com muita felicidade a matéria que foi levada ao conhecimento inicialmente dele, e essa preocupação no sentido de determinar a instauração de inquérito policial atende também ao que foi colocado pela doutora Tatiana. Então, me parece que é caso realmente de se proceder ao arquivamento, mas isso não impede de se apurar eventual intolerância religiosa, de que essa professora eventualmente esteja sendo vítima. Então, acho que esse é um tema muito interessante, é um tema importante. Eu quero não só saudar o relator pela importância do seu gesto, mas já adiantar que eu acompanho o seu excelente voto. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu também quero me manifestar cumprimentando efusivamente o nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, pela excelência do voto, por ter apresentado considerações muito oportunas e importantes a respeito do assunto. Eu lembro aqui a polêmica que, de vez em quando, surge. Às vezes ela se vai, depois retorna, sobre a presença do crucifixo em prédios públicos, como nos fóruns, etc. É uma questão que eu acho que tem que ser analisada com bom senso, com maturidade e respeito, porque, afinal, existem certos costumes, certas tradições que, mais do que devoções religiosas, fazem parte do panorama cultural dos países, das populações, enfim, sem uma obrigação de aqueles que por aí frequentem, reverenciem, mas, enfim, são tradições que devem ser mantidas, que não podem ser, enfim, que devem ser mantidas.
Eu lembro, alguns anos atrás, todos certamente vão se recordar, quando, não me recordo agora se foi só um gigantesco Buda, uma imagem gigantesca que foi derrubada, mas certamente por um radicalismo, por uma falta de... Enfim, mas aí é um campo realmente diferente das pessoas mais civilizadas. Enfim, então eu penso que seria no Brasil, se resolvesse derrubar o Cristo Corcovado no Rio de Janeiro ou em outros municípios que nós temos aqui no estado, eu não me lembro se é São Taubaté, que tem umas estátuas também de Cristo, né, em tamanho menor, que também realmente não fazem nenhum sentido, não é? Enfim, eu acho que todas as religiões devem ser respeitadas, aqueles que não professam nenhuma também devem ser respeitadas. Então, nessa linha, o voto do Dr. Pedro Jesus Juliotti é magnífico por abarcar todas essas nuances do problema e certamente essa complementação trazida pela doutora Tatiana Vigiane Bicudo também muito importante para se verificar se não está havendo enfim, abordagem junto à representante em razão de sua iniciativa. Então, me parece que, por unanimidade, foi aprovado o magnífico voto do Dr. Pedro de Jesus Juliotti. Doutora Tatiana. Acho que faltou... Eu não manifestei expressamente, doutor João, mas meu voto está implícito, porque eu acabei não me manifestando, não levantando a mão para me manifestar contrariamente, né? Só para expressar aqui que realmente o assunto é bastante oportuno e que foi muito bem resolvido no voto do relator, né? E eu acho que, em resumo, tem que haver tolerância religiosa sem haver a obrigação, né? E essa questão parece que está muito bem equacionada no voto. E eu me associo também às manifestações dos colegas que me precederam, né? Muito bem colocadas, né? E eu acho que hoje eu aprendi muito a respeito disso e estou de pleno acordo. Voto com o relator. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Martissura, pelas suas sempre oportunas observações e considerações. Realmente, numa democracia, é preciso haver liberdade, não é, de culto e respeito às preferências religiosas de todos. Muito obrigado, doutor Martissura. Doutora Tatiana, próximo item. Pois não. Esse é um pedido de destaque do Dr. Jurandir Martissura. O CIS-MP é o número 43-0306-0000-328/2023, dígito 7. O SEI de origem é o 29-0001. 0076-764-2023, dígito 61, Promotoria de Justiça de... O relator, doutor Jurandir, né? Por gentileza, doutor Jurandir Norberto Martissura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Esse caso é aquele a que eu me referi na sessão da semana passada, do senhor Sérgio Martins de Souza Queiroz, né? Em que eu peço, ao final, uma providência para encaminhamento da questão à Corregedoria e à Procuradoria, né? Resumindo aqui o meu voto, é da comarca de Itu,
O senhor Sérgio, ele solicita que as promotorias de justiça do Estado de São Paulo exijam dos municípios com mais de 20 mil habitantes que tomem providências de sua alçada para que tragédias como as de Petrópolis ou São Sebastião não se tornem corriqueiras, fiscalizando o cumprimento das obrigações impostas aos municípios pelo artigo 42, letra A, do Estatuto das Cidades, né? O digno promotor de justiça houve por bem promover o arquivamento da notícia de fato, por se tratar de pedido genérico, né, encaminhado a diversas promotorias do Estado, sem qualquer menção a uma determinada situação fática da cidade de Itu, né? E na decisão dele, ele faz menção de que existe um caso identificado e apenas esse caso, né? E, então, pelo meu voto, eu entendo que a decisão do promotor está amparada pelo artigo 13, inciso 4º da resolução 1342/2021, né? Que dispõe que a notícia de fato será arquivada quando for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, né? Mas eu verifico aqui que a representação, né, realmente não contém fato determinado a ser investigado, uma vez que se trata, né, de um verdadeiro pedido de providências dirigido à instituição Ministério Público, para que esta exerça seu poder fiscalizatório em face dos municípios com mais de 20 mil habitantes, visando ao cumprimento do referido artigo 42, letra A, caput e seus incisos 2 e 3 do Estatuto das Cidades, do seguinte teor. O artigo 42, letra A, dispõe que, além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter, inciso 2, mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos e hidrológicos correlatos. 4, medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. E sob essa ótica, é digna de aplausos a meritória iniciativa do noticiante, que na qualidade de cidadão bate às portas do Ministério Público em busca de medidas urgentes e necessárias para prevenir novas ocorrências de fatos semelhantes às tragédias de Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2022, e de São Sebastião, São Paulo, em 2023. Dispõe o texto constitucional que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 127, caput da Constituição, né? Dentre os direitos individuais indisponíveis, sobreleva em importância o direito à vida, cotidianamente ameaçado por ocupações irregulares em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conhecidas como áreas de risco. Na defesa da ordem jurídica, cabe ao Ministério Público cumprir e fazer cumprir as disposições legais estabelecidas em prol do interesse público, da sociedade e da coletividade em geral, adotando para tanto as medidas judiciais e extrajudiciais que se fizerem necessárias ao cumprimento das citadas normas do Estatuto da Cidade, ante a notória existência de risco a interesses difusos
coletivos e individuais indisponíveis. Em síntese, a notícia de fato não reúne condição de seguir avante em razão de seu conteúdo genérico, sem indicação de fato certo e determinado, porém, merece ser recepcionada por este órgão da administração superior do Ministério Público como pedido de providências, para que tenha o devido encaminhamento. Ante o exposto, voto pelo improvimento do recurso, determinando o encaminhamento de cópia deste procedimento à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça e à douta Corregedoria-Geral do Ministério Público, para que seja analisada a viabilidade de edição de recomendação conjunta, dirigida aos promotores de justiça das áreas de habitação, urbanismo e meio ambiente, para que exerçam a fiscalização sobre o efetivo cumprimento das citadas normas legais, notadamente quanto à ocupação irregular dessas áreas de risco e as medidas adotadas pela municipalidade local para a retirada dos moradores e o impedimento de novas ocupações. Esse é o meu voto, né? E eu anoto que eu conversei com o Dr. Motauri e ele, inclusive, sugeriu essa solução de encaminhamento para que eles pudessem tomar alguma medida, né? Com base nesse encaminhamento pelo Conselho Superior. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura, quem desde já cumprimento pela excelência do voto, um voto muito consistente, convincente, revelando, como sempre, a sensibilidade, a cultura geral e cultura jurídica de Vossa Excelência. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja fazer uso da palavra, se podemos votar em bloco. Doutor João. Pois não, doutor. Só para consignar, parabenizando o doutor Jurandir Marsura pela excelência do voto e dizer que o que essa recomendação no final é exatamente aquilo que nós já havíamos conversado numa sessão anterior, né? Para ser ditada uma recomendação para que os municípios com mais de 20 mil habitantes, né, dessem uma atenção para essa questão, não é, doutor Marsura? Que é isso que o senhor está colocando no final, né? Então, eu concordo plenamente, parabenizo mais uma vez o doutor Marsura. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Magnum. Senhor presidente, Bonini... Pois não, doutor Bonini. Pois não. Eu também, evidentemente, acompanho integralmente o voto do digno relator, conselheiro Jurandir Norberto Marsura, apenas pontuando que essa exigência de municípios com um mínimo de 20 mil habitantes é para a existência do plano diretor, na conformidade com o Estatuto das Cidades. Mas, evidentemente, que a despeito de não ter mais de 20 mil habitantes e não ter, portanto, plano diretor, municípios menores, com 18, com 15, com 8, com 12 mil habitantes, também podem ter áreas ocupadas e áreas de risco, né? Então, eu acho que são questões um pouco diferentes, e ao Ministério Público interessa saber se há ou não ocupação em área de risco, muito embora não tenha o município seu plano diretor, porque não tem 20 mil habitantes ou mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o espectro de atuação do Ministério Público é maior ainda do que se possa imaginar.
porque esse mapeamento feito pelo plano diretor só é obrigatório para municípios que têm de 20 mil habitantes para cima. Mas nós temos muitos municípios no interior do estado de São Paulo com população inferior a 20 mil, e nesses também poderá haver ocupação em área de risco, e é um tema sensível e que interessa ao Ministério Público. Então, só queria fazer essa ponderação em complementação, que me parece que como esse tema é amplo, é sensível, é da maior relevância, que nós não fiquemos adstritos ao que estabelece o Estatuto das Cidades em relação à exigência do plano diretor. Apenas essa a minha intervenção, a razão da minha intervenção. Muito obrigado. Talvez até pudesse constar, doutor Marçura, análise das áreas de risco, etc. e tal, vírgula, especialmente aquelas com mais de 20 mil habitantes, conforme lei e tal, né? Mas aí é questão de formular os termos, né, da recomendação. Eu acho que da maneira como eu coloquei, ficou em aberto aqui, né? É um mapeamento das regiões com essas características. Eu não faço menção expressa a cidades com mais de 20 mil habitantes. Não há essa referência. Essa referência é feita apenas pelo noticiante. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, por unanimidade, foi aprovado o excelente voto do nobre relator, doutor Jurandir Norberto Marçura. Doutora Tatiana, próximo item da pauta. Eu vou pular o próximo item, que é um pedido de voto de vista da Corregedoria, e passar por um pedido de vista do Dr. Calil, e daí, em seguida, eu peço à doutora Liliana para ingressar na sala e a gente faz esse último. Então, o próximo é um pedido de vista do Dr. Calil, de uma relatoria do senhor, doutor João. Talvez o senhor devesse, então, passar a presidência ao doutor Jurandir. Doutora Tatiana, perdão, doutor João, pela ordem. Pois não. Aqui nós temos uma situação peculiar, porque é um fato, o mesmo fato, ele foi analisado pela Promotoria de Patrimônio Público e foi arquivado, e o recurso foi, o voto no recurso, pela homologação, foi do doutor Jurandir. Por isso que na última sessão ele não presidiu o julgamento quando o senhor, então, foi o relator. Eu presidi. Então, me parece que o doutor Jurandir, como ele proferiu o voto na questão sobre o aspecto da improbidade, ele não votou da última vez, porque o que restou agora a ser analisado é a questão da habitação e urbanismo, né? E como o senhor foi o relator e ele foi o relator do outro caso, me parece que a presidência, salvo engano, deveria ser passada ao doutor Ponte, que é o próximo na linha sucessor, na linha de antiguidade. Sem dúvida, doutor Antônio Calil Filho, assiste razão a Vossa Excelência, realmente uma situação peculiar, em que o relator está impedido do caso inicial está impedido de presidir, na linha de sucessão, o doutor Jurandir Marçura também está impedido por ter proferido o voto, e Vossa Excelência por ter proferido o voto. Então, eu passo a palavra com muita alegria e minhas homenagens ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Antônio Carlos, Vossa Excelência tem a presidência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a passagem da presidência dos trabalhos. Eu passo, então, também de imediato a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Calil Filho, para o seu voto. Por favor, doutor Antônio Calil. O número C, muito obrigado pela concessão da palavra. O número C é o 29.0001.0097771.2023-75. Recurso contra arquivamento de notícia de fato, Promotoria da Habitação e Urbanismo, recorrente a Gisele Freitas de Souza. Esse caso é um caso que se iniciou o julgamento com a relatoria do doutor João Machado,
houve sustentação oral por parte da autora da representação, a senhora Gisele, e eu pedi vista diante da complexidade da questão. Gostaria de dizer que eu não tenho nenhuma relação com essa Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, que é uma das envolvidas, né, para que não pare qualquer dúvida, e passo, então, a ler o meu voto, que é convergente com o voto do relator. Trata-se de recurso manejado por Gisele Freitas de Souza, manifestando inconformismo em relação ao indeferimento de representação feita em face de Prefeitura Municipal de São Paulo e Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, versando sobre supostas irregularidades envolvendo as obras para a construção dos Centros de Educação Infantil SEI César Pena Ramos e SEI Penha Brasil, referindo também problemas na escolha do local e realização de obras sem alvará. Apresentado o voto em sessão de julgamento pelo ilustrado relator, conselheiro Dr. João Machado de Araújo Neto, pedi vista dos autos diante da sustentação oral feita pela combativa recorrente para melhor análise da matéria. Esses, em resumo, os fatos. Examinados detidamente os autos, concordo integralmente com a solução adotada no bem elaborado voto do digno relator. A matéria foi analisada inicialmente na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, sob o ponto de vista de eventual irregularidade na dispensa de licitação e rapidez na contratação, bem como ausência de interesse público, e houve um indeferimento da representação homologado por esse egrégio conselho, que acolheu de forma unânime o voto do eminente conselheiro Dr. Jurandir Norberto Massura. Quanto ao aspecto urbanístico, a promotoria especializada em manifestação de lavra do Dr. Roberto Luiz de Oliveira Pimentel indeferiu em 26 de outubro de 2022 a representação nos seguintes termos. Diante de tal panorama, entendo que não há providências adicionais a serem adotadas nesse momento por essa promotoria de justiça, na medida em que não há prejuízo da ordem urbanística ou quaisquer outras irregularidades a se considerar por hora relacionadas ao tema específico da representação, no que diz respeito à área de atribuições dessa promotoria de justiça. Se observar que o caso também foi analisado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, no que toca à esfera de atribuições de tal promotoria, sendo objeto de exame, inclusive a opção do administrador público pela construção do equipamento em questão, conforme cópia que segue. Assim, a matéria foi amplamente examinada, tanto do ponto de vista de eventual improbidade administrativa, como sob o aspecto urbanístico, inexistindo outras providências a serem tomadas. Não pairam dúvidas sobre a presença do interesse público na execução das aludidas creches, elencadas como prioridade pela Secretaria Municipal envolvida, sendo certo que a escolha do local se insere na discricionariedade administrativa do gestor municipal. Na lição de Eli Lopes Meireles, a discricionariedade administrativa encontra fundamento e justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o poder público tem que solucionar a cada passo e para os quais a lei, por mais casuística que fosse, não poderia prever todas as soluções, ou pelo menos a mais vantajosa para cada caso ocorrente. Direito Administrativo Brasileiro, página 160. Dessa forma correta a solução adotada, a razão pela qual voto de forma convergente com o estado relator pelo improvimento do recurso. O voto. Muito obrigado, doutor Calil. A matéria está em discussão. Algum conselheiro quer fazer uso da palavra? Podemos, então, aprovar em bloco o voto do eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, que foi seguido também pelo doutor Antônio Calil? Então, fica aprovado por unanimidade o voto do eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, voto esse que foi referendado também pelo doutor Calil no pedido de vista. Então, eu retorno à presidência ao eminente conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor presidente, eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana. É o pedido de vista da corregedoria, eu vou pedir para a doutora Liliana entrar no link, então. Pois não.
Oi, estou de volta. Obrigada. Pois não. Então, doutor João, é o caso número CIS MP 43069500000705/2022, dígito 2, número C de origem 290001, 0191521, 2022, dígito 96. Ai, desculpa, eu li o C errado. Repetindo. É o 43069900000797, 2022, dígito 9, e o C de origem é o 290001, 0239457, 2022-95, Subprocuradoria-Geral de Justiça, e a relatoria do senhor Dr. João, e o voto vista do Dr. Motauri. Eu, então, passo a presidência da nossa sessão ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, para dar prosseguimento. Por gentileza, doutor Marsura. Assumindo a presidência, passo a palavra ao relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Marsura, ele já havia feito o relatório, e aí o doutor Motauri iniciou essa discussão e o doutor Motauri pediu vista. Então, acho que a apresentação do voto... A doutora Liliana que vai... Tá, perdão. Passo a palavra, então, para a doutora Liliana Mercadante Mortari para proferir o seu voto. Obrigada, doutor Jurandir. O voto foi, acredito, tenha sido encaminhado a todos os conselheiros, e nesse voto a Corregedoria acompanha o voto do excelentíssimo senhor relator e vota pelo indeferimento da representação, concordando com os argumentos trazidos pelo relator. Está sem som, doutor Jurandir. Obrigado, doutora Liliana. Eu devolvo, então, a presidência ao doutor João agora, ou prosseguimos? Não, prosseguimos no julgamento. Prosseguimos no julgamento. Doutor Saad levantou a mão, pois não, doutor Saad? Eu quero apenas consignar que o doutor Motauri pediu vista, eu não pedi vista, mas eu olhei os autos, li os autos com bastante atenção, li também o voto do eminente relator, doutor João, li também o voto vista da eminente corregedoria, e quero consignar que eu concordo plenamente. O resultado é esse mesmo, portanto, eu voto em caminho no sentido de acompanhar o voto do relator e do voto convergente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, ou podemos continuar? Pois não, doutor Pedro. Senhor presidente, o voto do doutor corregedor também me convenceu. Inicialmente eu havia entendido que havia fazer algumas diligências, mas o excelente voto do doutor corregedor também me convenceu pelo arquivamento também, que o arquivamento é o melhor caminho. Então, eu também voto com o corregedor e com o doutor relator. Muito obrigado, doutor Pedro. Então, com a palavra o doutor Bonilha, né, para proferir o seu voto. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Quero dizer também que acompanho o voto do relator e o voto convergente da Egrégia Corregedoria Geral. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu tive a oportunidade também de estudar os autos e cheguei à mesma conclusão que o doutor Saad. Quero cumprimentar o doutor João Machado de Araújo Neto pela excelência do voto, cumprimentar também a corregedoria representada pela doutora Liliana e dizer que eu acompanho o voto do eminente relator e também o voto que foi lançado pela corregedoria.
Obrigado, doutor Ponte. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu também gostaria de parabenizar o relator pela excelência do voto e também a corregedoria pela manifestação, aqui representada pela doutora Liliane, e dizer que acompanha integralmente. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, a doutora Tatiana. Também li ambos os votos. Parabenizo o doutor João pela relatoria, o voto relator, e também o doutor Motori pelo voto divergente, acompanhando ambos. Muito obrigado. Eu também acompanho ambos os votos. E, então, por unanimidade, fica aprovado o voto do relator. Devolvo, então, a palavra ao doutor João para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. A doutora Tatiana, há comunicações da secretaria? Sim, foram distribuídos até o dia 9/5, 357 protocolados, 484 protocolados, e publicados até o dia 9, 357 protocolados. Próxima reunião será na próxima terça-feira, e não há mais comunicações por parte da secretaria. Muito obrigado, doutora Tatiana Vigene Bicudo. Então, alguém deseja ainda se manifestar ou podemos encerrar a sessão? Então, eu anuncio que os votos de todos... Doutor João. Pois não. Perdão. Não, pois não. Queria apenas comunicar aos colegas que do dia 22 de maio ao dia 10 de junho estarei ausente em gozo de licença-prêmio, dizer que não poderão contar com a minha presença aqui nas reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Tá. Eu, pessoalmente, desejo que aproveite, desfrute bastante desse descanso merecido, e certamente sentiremos falta da sua presença, das suas sempre brilhantes intervenções em nossas sessões. Mas desejamos boa sorte e que aproveite bastante. Penso representar o consenso dos colegas. Bom, os votos de todos os relatores foram devidamente analisados pelo pleno e pelas turmas que acolheram os votos dos relatores. E registro que os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Declaro encerrada a nossa sessão de hoje e desejando a todos, agradecendo a presença de todos e desejando uma excelente semana, com muita saúde, muita alegria, enfim, que seja realmente uma semana bastante proveitosa para todos. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa semana para todos. Boa tarde. Boas férias ao doutor Calil. Boas férias. Boas férias, Calil. Boa tarde. Boa sorte, Calil. Que é isso, Tudo cara? de bom. Nada de online, cara. Esquece isso aqui. Que é isso? Vai passear.